Bom dia, irmão. Bom dia, irmãos. A Ele a glória, a Ele a honra. Amém? É muito bom, né? Podemos estar novamente na casa do Senhor. Eu gostaria, em nome de toda a igreja, dar as boas-vindas a todos. Como eu costumo dizer, mais do que sentir-se em casa, sinta-se na casa do Senhor. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Abra o seu coração para que Deus possa falar poderosamente, né? A todos nós nesta manhã. Vamos orar, pedindo já por essa celebração, para que Deus esteja recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão. Pai de amor, Pai querido, louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos pelo que Tu és, pelas Tuas maravilhas, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor mesmo tem derramado sobre cada um de nós, sobre as vidas que aqui estão, sobre a vida do Teu povo, sobre esta igreja. Ó Deus, nós queremos te suplicar que o Senhor possa receber, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa falar as nossas vidas, e que possamos ter a compreensão da Tua palavra, e que Teu Santo Espírito possa agir entre nós. É o que nós suplicamos e agradecemos desde já. Amém. Bom, vamos ficar em pé? Nós procederemos à leitura de Isaías 61, de 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. Vamos ler juntos, em uníssonos? Vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes deu uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém. Ainda em pé, hino 417, brilha no viver. Brilha
Nós teremos agora, a igreja pode se assentar, nós teremos agora um momento missionário. Raquel estará conduzindo, é isso, Raquel? Irmãos, vamos falar junto nosso tema de missões. Vamos juntos? Entre em campo com Cristo pelas nações. Mais uma vez. Entre em campo com Cristo pelas nações. Então, vamos falar de divisa? Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Apocalipse 15:4. Vamos cantar juntos o nosso hino de missões, Rei das Nações. Eu te convido a se colocar de pé, novamente. É um cântico conhecido. Diz: Rei das Nações, quem não te temerá, quem não te louvará? Grandes são as obras do nosso Deus.
podem sentar, por favor. Meus irmãos, o boletim traz muitas informações. Primeiro, bom dia, quem eu não vi. Bom dia. E parabéns a todas as mulheres que ontem tiveram um dia destacado. Perguntaram, pastor, por que dia não tem dia do homem? Porque só os grupos mais enfraquecidos precisam de um dia para ser marcado. Não é verdade? Hein? Só as minorias. Hein? Todos os dias são nossos. Mas, brincadeira aí, as irmãs são bênçãos. Eu tenho aqui várias mães, várias irmãs, sobrinhas. Já ficando velho, vai tendo daqui a pouco neto, netinha. Então, Deus abençoe todas as mulheres, Deus abençoe você. Irmãos, hoje à noite a lição do céu estará disponível. Eu quero encorajar você a começar um céu na sua casa, um pequeno grupo. Pode começar com a sua família. Qualquer pessoa, recebendo as orientações, terá condições de fazer isso. A gente precisa resgatar alguns valores. E o pequeno grupo ajuda também, é uma das estratégias. Há muitas famílias que depois querem lançar culpa na igreja, por algumas questões que ela mesma deixou de cumprir, minimizaria talvez muitos problemas. Então, procure se entrosar num pequeno grupo, ou então faça um na sua casa, comece com a sua família, chama o vizinho do lado, não é uma reunião grande, é uma reunião menor, e eu tenho certeza que será grande bênção. Também, irmãos, eu quero destacar das nossas atividades, o treinamento. Você tem uma arte, no final do boletim, já está espalhada nas redes sociais. Também, hoje à noite, provavelmente já teremos em alguns lugares aqui. Esse é um treinamento de evangelismo contextualizado. O que é isso? Nós vamos aprender como podemos alcançar pessoas hoje com a mesma mensagem do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, mas essa é uma história antiga. Mas a gente precisa estar antenado também para novas estratégias. Dentro do treinamento, nós teremos aqui um treinamento específico de evangelismo explosivo. É o evangelismo pessoal. Ontem, eu divulguei na rede social um testemunho do pastor da primeira igreja batista de Caramujo, Niterói, pastor Noélio Duarte. Ele viu a nossa arte, autor das lições da EBD. Ele é um poeta, um dos maiores escritores do Brasil. E ele, vendo então a divulgação da nossa arte, deu um testemunho do trabalho lá na igreja de Caramujo, dizendo que é uma bênção o evangelismo explosivo. Essa orientação será dada pelo pastor Jailton Barreto Rangel, um pastor muito respeitado em nossa história aí. Ele é o coordenador no estado de evangelismo explosivo internacional que funciona no Brasil, é uma entidade internacional. E ele vem, o sábado todo é com ele, treinamento muito bom. Na sexta, nós teremos 2 preleções, fundamentos bíblicos da evangelização. Pastor Hudson dará esta oficina, e eu daria outra oficina, evangelismo criativo. Eu quero encorajar você que é membro da igreja a participar desse treinamento. Nós estamos subsidiando 50% para os membros da igreja, ou quem ainda não é membro da igreja, mas está entrosado aqui, é nosso, é toda gente nossa aqui, porque só para o evangelismo explosivo,
nós temos que encaminhar um valor de R$23 por pessoa, que recebe todo o material, recebe o certificado e recebe também, e também ajuda a patrocinar outros eventos. R$23 é a taxa deles. Nós estamos acrescentando apenas o almoço, os cafezinhos que teremos, com os biscoitinhos, e aqui sempre vem mais do que a gente promete. E estamos incluindo o outro custo de outros materiais. Então, para quem é de fora, vai pagar R$40. Assim mesmo, se uma igreja mandar 10 pessoas, nós estamos cobrando R$32. Vamos dar um desconto para que a igreja venha. E aos membros da igreja, você vai pagar apenas R$20. Nós vamos completar da sua inscrição R$3 para o evangelismo explosivo. E ainda vamos dar almoço, cafezinho e o restante do material. Porque a gente crê que é uma estratégia para a gente investir. Então, o pastor Brasilino está fazendo as inscrições. A sua inscrição só terá confirmação se você fizer 50% do valor que nós estamos praticando. Então, você tem que pagar R$10, porque faltando uns 2, 3 dias, no máximo, para o evento, eu preciso dar para ele quanto do material nós precisamos. Ele vai trazer o material. Então, por isso essa condição. Há pessoas que às vezes elas se inscrevem e depois até esquecem. Então, nós precisamos estar organizados, para faltando aí uns 4 dias, 3 dias para o evento, dizer, o nosso número é esse. Quem chegar depois, a gente tenta atender, não há problema, mas a gente precisa estar com o geral definido. Procure o pastor Brasilino, faça a sua inscrição, secretaria da igreja, faça a sua inscrição e venha participar, se você deseja aprender nessa área de evangelismo, tá certo? Aí tem mais, todos os pastores que congregam aqui na igreja, estarão fazendo curso, e eles serão beneficiados pela igreja, como treinamento da igreja. Então, tudo isso vai ser diluído nos valores que ele está investindo no reino do Senhor. Então, se você tiver interesse, convide pessoas, chame pessoas de outras igrejas, se você tiver contato, espalhe nas redes sociais a arte, e vamos ter um grande treinamento aqui, se Deus quiser, para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Salvador. Vamos dedicar ao Senhor dízimos, ofertas, motivos de oração, a ficha no banco para você fazer o seu pedido de oração, sua gratidão, vamos dedicar a ele alimento. Quinta-feira agora nós vamos a Cristolândia, vamos levar 200 quilos de arroz. Você não precisa trazer o arroz para cá não, a gente compra tudo de um tipo só, negocia o melhor preço, e normalmente em média R$10, você patrocina 5 quilos de arroz. Então nós vamos levar 200 quilos, o ônibus vai sair daqui, acho que o Zé marcou 5 horas, a gente vai definir até a noite, não poderá atrasar. Eu tenho que pregar lá na Cristolândia e vir para aqui para São Pedro, para um outro compromisso, e o culto lá vai ser mais cedo. Então o ônibus marcando aqui, hoje à noite nós vamos definir, não terá atraso, não pode atrasar, certo? Então fique em pé, vamos dedicar aos seus dízimos, ofertas, alimentos, o que você trouxe hoje. Há envelopes no banco, pegue aí e traga aqui no altar do Senhor.
nosso irmão que está do lado. Vamos dar um bom dia para ele e dizer que a alegria está aqui nessa manhã. O poder do Senhor nos reveste. Isso que acabamos de cantar. Pode abraçar. Aquele abraço de irmão mesmo, de estalar os ossos. Bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. Esse é o dia que o Senhor nos deu, essa manhã maravilhosa. Ele que nos reveste de alegria. Ele que nos dá a esperança da salvação. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. brilhar a luz.
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nós cantamos para a glória dele, vivemos para a glória dele. Ele nos fez para a sua glória, para o seu louvor. Vamos pedir nesse momento que o Senhor sonde os nossos corações, que Ele veja se há algo de mal, de ruim, que Ele possa retirar, que Ele possa preencher com o seu amor, com a sua paz, com a sua palavra. Vamos pedir: sonda, Senhor, sonda o meu coração, porque Ele nos conhece. Ele conhece o profundo da nossa alma. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Diga: enche-me. Enche-me até que usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que mim se ache só a ti.
Amém, irmãos. Pode sentar. Nós vamos orar no final do culto pela Vitória. Está aqui ainda, não está, Vitória? Tá. Nós vamos orar no final do culto. Ela está fazendo aniversário hoje, não estará aqui à noite. À noite a gente vai orar pelos outros. A mãe da Vitória está, Joselma, não está bem. Ela está completando aniversário hoje, 7 aninhos. Meus irmãos, esta semana também 2 novos eventos acontecem aqui para abençoar a vida das pessoas. Provavelmente, já na quarta-feira, nós teremos uma graduanda em psicologia, está terminando agora neste semestre, uma irmã em Cristo, que vai trabalhar aqui aconselhamento mais profissional. Então, você tem que agendar com a Ellen, e até junho, nós vamos fazer esse trabalho como voluntário. Então, quem tiver um atendimento na área de psicologia, algum aconselhamento mais profissional, pode vir e procure a ela. Ele só vai dar a quarta-feira aqui. Então, você tem que agendar isso, certo? E também a aferição de glicose e de pressão arterial na sexta-feira. O irmão César Procópio está promovendo isso. Interessante, irmão. O irmão César chegou perto de mim e falou: pastor, eu tenho vontade de fazer alguma coisa para o bem das pessoas, da família. Quem não conhece o César, ele é um membro recente aqui, esposo da irmã Célia Martins. Irmãos, assim, o César é um daquele tipo, Célia Procópio, perdão, Célia Procópio, são vizinhas, são amigas, desculpe. Célia Procópio, obrigado, irmão. O irmão César poderia estar naquela situação, como é que é? De dente aberto, de boca aberta, sentado, esperando a morte chegar. Ele tem 80 e poucos anos, aposentado, não precisa trabalhar para sustentar filhos todos, não, quer servir. Você sabe que tem gente que vive assim, não, agora não vou fazer mais nada. Claro que você tem que perceber o ritmo e tudo, mas faça sempre alguma coisa. O irmão César está coordenando esse projeto. Na próxima sexta, a irmã Iris dará o suporte técnico aqui. E eu, com a família, seremos os primeiros a termos. Ele deu esse privilégio para mim, falou: pastor, quero que o senhor seja o primeiro. Também vamos conversar com a irmã Etienne também, viu? Lindo trabalho, e aí pode vir qualquer pessoa de qualquer lugar que vai ser atendido. E ele pediu: pastor, queremos que o senhor e a família sejam os primeiros. Eu vou estar aqui na sexta-feira, 7 horas, para fazer esse trabalho, tá bem? Meus irmãos, no tempo que eu era garoto, por que vocês estão rindo? Na escola bíblica dominical, tinha a divisa da sociedade de crianças. Ainda tem isso hoje para vocês ainda? Não tem não? Lá na sociedade de crianças, Ministério Infantil tem? Amigos de Missões tem? Era a divisa da sociedade de crianças. Quem é do meu tempo aqui, ou mais antigo, tinha isso no seu tempo, lembra? Qual era a divisa da sociedade de crianças? Façamos bem a todos, mas parava só aí, é verdade, parava aí, que o verso todo é: façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Era do seu tempo de sociedade de criança, Raquel? Era? Hein? Gálatas 6:10. Façamos bem a todos. Essa era a divisa da sociedade de crianças. E o verso motivador para esta mensagem é o verso 9 e também o verso 10. Gálatas 6, 9 e 10. Abra sua Bíblia. Diz assim:
e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, a versão que eu tenho, mas é possível que a sua versão tenha, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Até quando, em que circunstâncias, como deve ser o procedimento do cristão com relação à prática do bem. Eu quero refletir nesta manhã sobre isso. Curioso é que, durante algum tempo, alguns cristãos, ao lerem este verso, destacavam a parte B do verso. Então, como que dizer, não, tem que fazer o bem, mas aos domésticos da fé primeiro. Não há essa relação aqui. A declaração é que a gente deve fazer o bem a todos. O cristão deve ser, a cristã deve ser um fazedor, uma fazedora do bem. Interessante é que há uma luta permanente entre a gente fazer o bem e fazer o mal. Essa luta se trava na esfera espiritual, da mente. E muitas vezes nós somos envolvidos nela, sem que percebamos, porque nós, de certa forma, tentamos mensurar o que é mal, o que é bem, tentamos quantificar, tentamos caracterizar. Então, se eu não mato ninguém, eu não estou fazendo mal. Se eu não provoco um acidente com alguém, não estou fazendo mal. Se eu não pratico um ato reprovado pela cultura e por aquela comunidade, pela Bíblia, eu não estou fazendo mal. Mas a Bíblia chega a dizer até que quando a gente pode fazer o bem e não faz, a gente faz o quê? Comete pecado, faz o mal. Interessante isso. Não há necessidade de uma ação objetiva em direção ao mal, ou então revestida do mal. O não fazer o bem, quando era possível fazer, já é uma prática do mal. Então, como cristãos, nós precisamos estar atentos a esta luta. Paulo chegou a dizer um dia, quando eu quero fazer o bem, eu já fiz o mal. É uma luta constante. Eu vivo nessa luta permanente de querer fazer o bem, e quando eu vi, eu já fiz o mal, e olha, eu sou um homem miserável. Ele diz assim. Graças a Deus que ele termina esse capítulo 7 de Romanos, um capítulo dramático, no capítulo 8, verso 1. O verso 1 do 8º é a conclusão do 7º. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente está salvo, garantido, porque fomos libertos da condenação. Senão, se a gente dependesse dessa prática do bem e do mal, a gente estaria condenado, mas Jesus nos libertou, e então essa luta permanente deve ser travada, e nós devemos lutar para fazer sempre o bem, sempre o bem. Interessante é que este verso
ou estes dois versos, eles estão dentro de um contexto que eu vou pedir para você ler comigo anteriormente, mesmo que seja você em voz silenciosa, do verso 6 em diante. Há na leitura da Bíblia, pode abrindo aí, se você estava com ela fechada, é uma tendência muito grande, a gente faz da Bíblia, muitas vezes, um picadinho. Então a gente vai pegando partes. Então, por exemplo, na minha cabeça, esse verso 10 sempre foi solto. O 7 também era solto, o verso 7. São versos lembrados por minha mente. Mas quando você pega, você vê que está num bloco só, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí vem o 9, isso tudo está num pacote. Você está semeando, eu estou semeando. E aí ele vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu quero, irmãos, considerar com você nesta manhã, a que a gente renove em nossa vida, sempre o desejo de promover o bem, de fazer o bem, de lutar pelo bem, sempre. Há uma história que eu acho que pode ser aplicada aqui agora. Diz que tinha uma mulher na igreja, uma velhinha, idosa, uma cristã antiga, nunca tinham encontrado aquela mulher falando mal de ninguém. Puxa vida, isso é raro, né? Não é só mulher não, homem também, homem também fala mal. A gente tem essa tendência. Aquela mulher não, nunca, ninguém nunca tinha observado qualquer deslize dela. Ela sempre via o bem. Aí um dia os jovens e adolescentes falaram, gente, não é possível, essa mulher não existe, é uma miragem, não existe. Aí armaram uma situação para provocá-la. E eles foram fazer uma visita a ela, e a visita tinha esta intenção: provocá-la, sem que ela soubesse, a que ela falasse mal de alguém. E foram. Chegaram lá, ela recebeu todos com alegria. Que bom que vocês vieram aqui na minha casa. Jovens e adolescentes, é bom visitar idosos, sabia? Não é porque eu estou começando a ir para lá, não. Ainda falta muito para mim. Mas é bom, aprende muito. Entendeu? Aprende muito. A maioria dos idosos, você vai aprender como fazer. E vai sugar coisa muito boa. Raramente você vai encontrar algum que você, para como não fazer. Mas tem também. Então, você vai com essa percepção. Aquela mulher recebeu, que bom receber vocês aqui, sejam bem-vindos e tal. E aí eles começaram a conversar e deram a primeira provocada. Falaram mal de uma pessoa da igreja na conversa. E aí esperaram que ela reagisse, e ela disse, puxa vida, mas essa pessoa é tão boa, eu sempre vi nessa pessoa um aspecto tão bom, uma pessoa bondosa, amorosa e tal, e ela falou bem da pessoa. Aí eles continuaram conversando, de a pouco provocaram, aí diácono, aí deram lá aquela provocada, e falaram mal, levantaram algumas questões. Aí ela, não, mas olha, quer saber de uma coisa? Esse homem é muito bom, esse homem é do bem, olha, ele já me fez tanto bem, eu sou grata a ele, não teve jeito. Aí, do pastor, e da outra irmã, aquela irmã lá da nossa classe, da nossa organização, aquela irmã, quando morrer,
vai ter que ter um caixão para ela e um caixão para a língua. Ela é muito. Aí falaram da irmã. Aí ela disse: não, aquela irmã é muito bondosa, aquela irmã é extraordinária. Quantas vezes ela já me atendeu? Ah, que nada. E não falou, não tinha jeito. Eles foram provocando vários casos. Aí não tinha jeito. A última cartada era falar mal do diabo. Aí falaram mal do diabo. Bem, agora não tem jeito. Falaram mal do diabo. Falaram. E aí terminou. Vem cá, a senhora, o que a senhora acha do diabo? Ele tem uma coisa boa, ele trabalha o dia inteiro. Se a gente trabalhasse igual ele, tinha muito mais gente fazendo bem, tinha muito mais gente convertida. Nem do diabo a mulher falou mal. Coisa linda, né, irmão? Coisa linda. Então, irmãos, eu quero encorajar para que a gente lute, porque é uma luta tremenda. A gente é tão tendente a isso, que tem uma conjunçãozinha, que é perniciosa. Você diz assim, ó, fulano é extraordinário, cara bom, cara joia, mas, esse mais, meu amigo, é uma praga. Fulano é trabalhadeira, mas esse mais estraga tudo, irmãos. É uma tendência nossa. Não estou falando que são vocês, não. Eu sou assim também. Como se fosse muita coisa eu dizer que eu sou assim também, né? Paulo disse que era assim, que era muito melhor do que eu. Mas é uma tendência. Então eu quero encorajar hoje a que a gente lute contra isso no nosso dia a dia. E eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, fazer o bem faz mais bem a quem faz o bem do que quem recebe o bem. Ficou tudo né? Hein? Fazer o bem faz mais bem a quem faz o bem do que quem recebe o bem. Dá para você falar? Fazer o bem faz mais bem a quem faz o bem do que quem recebe o bem. Isso é uma coisa extraordinária. Fazer o bem faz muito mais bem a quem faz o bem. Porque a gente estará criando uma esfera de comunhão, de alegria. Irmãos, é muito ruim quando a gente tem reservas com a outra pessoa. É muito ruim. É muito ruim quando a gente tem, sim, eu tenho defeitos, você tem, todos temos. Isso não precisa ficar escondido. Mas a gente não pode fazer disso um elemento de construção da nossa existência, porque se o outro tem defeitos, ele tem virtudes, e as virtudes vão ser maiores. E quando a gente então faz o bem, não é o outro que está recebendo mais, eu estou recebendo mais. Eu estou recebendo mais, faz mais bem a mim do que a pessoa que é objeto do bem. Seja uma palavra, seja um favor, seja um atendimento, seja lá o que for, vai fazer mais bem a gente. É por isso que Paulo diz aqui, não nos cansemos de fazer o bem, vamos fazer o bem, enquanto temos tempo, vamos fazer, enquanto temos oportunidade, vamos fazer o bem, porque há uma saúde nessa prática, pode ter certeza. Segundo lugar, faça o bem sem esperar em troca o bem a quem você fez o bem. Faça o bem sem esperar algum retorno da pessoa que você fez o bem. Veja bem, eu posso precisar de um dinheiro, e eu posso solicitar a você me empresta o dinheiro. Você vai emprestar não esperando receber de volta?
Hein? Sim ou não? Fala a verdade. Não é pegadinha, não. Claro que você está esperando. E eu tenho que devolver. Eu tenho que devolver. Eu não estou falando disso aqui. Entende? Eu tenho que devolver. Não é pecado você esperar em troca. A menos que, veja bem, eu tenho uma necessidade, eu preciso de um remédio, eu preciso de um alimento, e eu não tenho condições. E você espontaneamente sabendo, ou mesmo eu relatando isso, você fica sabendo, senão eu vou te dar o alimento. Aí você não vai esperar em troca. São coisas diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Inclusive, na relação com o dinheiro, o caso que eu citei antes, você tem que tomar todos os cuidados. Que você imagina e ser orientado. O que eu estou dizendo é que, quando nós fizermos um bem, não limitemos a prática do bem o fato do retorno ter vindo ou não. Faça o bem sem esperar o retorno de volta. As relações que fazem parte dessa troca, desse retorno, não é propriamente de fazer o bem, é uma relação de negócio, é uma relação comercial, e ela é pertinente também. Agora, faça o bem, mas não espere não. A motivação para continuarmos fazendo o bem, não é o retorno que a gente vai ter da pessoa. A motivação de fazer o bem sem esperar o retorno é vinda de Deus. Ele fez o bem para nós, e Ele faz o bem sem obrigatoriamente exigir um retorno. Ele faz o bem. O bem faz parte da sua natureza. Do céu só vem coisa boa. Eu fico inclusive preocupado com algumas vertentes da compreensão da teologia de alguns. Acontece um problema, Deus que mandou isso. Do céu só vem coisa boa, não vem coisa ruim. Então, Deus não manda coisa ruim. A vida criou aquela circunstância. Deus pode ser glorificado e nos ajudar para que a gente vença e cresça naquela circunstância, mas Deus não provocou aquilo, de jeito algum, porque Deus só faz coisa boa. Então Deus fez o bem, Ele está esperando em troca. Deus não tem o seu ego massageado por nós, quando nós declaramos amor a Ele, quando nós falamos que Ele é o Deus amoroso, misericordioso, quando cantamos, ou quando falamos, quando lemos a Bíblia, quando agimos, lembrando de, não, Deus não é mais Deus, nem menos Deus, nem mais amoroso, e nem menos amoroso, pelo que você faz aqui, pelo que eu faço aqui, não. Logicamente que minha obediência a Ele, minha gratidão, meu amor, meu relacionamento com Ele, minha luta para fazer o bem, minha luta para obedecer a Ele, me dará condições e aprendizado para viver melhor. Mas não é porque Deus então me protege e desprotege o outro, não. Nem o mais santo homem deste mundo, ou a mais santa mulher, tem tratamento diferenciado da parte de Deus. Todos somos iguais. Deus nos ama da mesma maneira. Ele não pode amar mais nem menos. Então a motivação é esta, não é o retorno
retorno que a gente vai ter. Então o segundo ponto é: faça o bem sem esperar em troca o bem a quem ou de quem você fez o bem. Não, faça o bem, faça o bem. E o terceiro destaque que eu quero apresentar: não estabeleça um limite para fazer o bem. Não estabeleça, não se canse de fazer o bem. Nunca. É isso que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Sempre, nós estamos numa semeadura, e essa semeadura vai ter efeitos que muitas vezes nós não vamos perceber. Irmãos, ontem eu fui com o Paulo César lá no Vila do Sol, o pastor Tadeu também foi, o Carlos e o Brasilino, o pastor Brasilino. O pastor Aécio estava pregando, eu fui lá para dar um abraço nele, estive lá. Terminou o culto, veio uma jovem senhora me cumprimentar, e eu falei, ela falou assim: o senhor está se lembrando de mim? Difícil, né, irmão? Não é aqui da igreja? Eu falei assim: olha, eu não estou me lembrando do seu nome, mas de você eu estou lembrando. E depois, quando ela foi falar quem era, eu não lembrava coisa nenhuma, eu pensei que era alguém daqui. Sério? Não foi nenhuma. O rosto. Eu falei assim: do seu nome não estou me lembrando, mas de você sim. Ela falou assim: pois é, eu estou aqui em Cabo Frio já há 20 e poucos anos. Eu falei assim: bem, então não é quem eu estou pensando, é outra pessoa. Aí eu falei assim: tá. Ela falou assim: eu sou lá de Cardoso Moreira. Aí eu falei: então você me desculpa, eu estava pensando que era outra pessoa, que eu tinha encontrado aqui, visto aqui. Eu sou de Cardoso Moreira, eu sou filha do Lino. Irmão Israel está aqui no culto hoje? Está lá, irmão Israel? Irmã Gracinha também está, não está? Está aí também, não está lá? Filha do Lino. Irmãos, Lino era um homem trabalhador ao extremo. Ele era mais ou menos dessa altura aqui, um pouquinho mais alto do que eu, pouca coisa. Assim, não era gordo, mas era musculoso. Trabalhava na roça, criava porco. E ele trabalhava, mas trabalhava só parar para dormir. Sua família toda de gente trabalhadeira. O Lino tinha alguns surtos, e de uma hora para outra ele passava a beber, e ele bebia, e ficava bebendo 30 dias, 50, não sei lá, uns 2 meses, ficava bebendo. E quando o Lino começava a beber, ele parava de trabalhar, ele deixava de trabalhar, ficava o dia inteiro bebendo, saía pela rua gritando. Ele tinha um vozeirão, ele saía pela rua gritando e saía recitando os versos bíblicos e cantando os hinos. Aquilo era até chacota, e ele saía, falava alto. Eu me lembrei muito do irmão Israel, não pelo fato de ser de Cardoso, mas o irmão Israel teve um irmão que um dia, né, irmão Israel, se atracou com o Lino na porta da igreja de Cachoeiro, e os dois rolaram no chão. Era terra mesmo, porque o Lino entrava, Deus a lembra do Lino? O Lino queria entrar no culto, e lá ele ficava gritando, aquele vozeirão. E naquele dia o Isaías estava lá de introdutor. Isaías, um cristão que se converteu, irmão do irmão Israel, um homem tremendo, me ajudou muito, me influenciou naquela infância, adolescente. Isaías estava lá e não permitiu que ele entrasse, só que o Lino era forte, e ele insistiu querendo entrar. E aí foi uma festa danada, porque eu era criança, eu me lembro que depois, sabendo, os dois rolaram lá, e o Lino saía
bêbado pela rua, e gritando e cantando, e ele perdia tudo que tinha construído com trabalho durante, sei lá, 6 meses, ele perdia tudo. Meus irmãos, ele tinha criação de porcos, mas que dava gosto ver, aqueles porcos lindos, e ele perdia o dinheiro todo, e eu não sei porquê, daqui a pouco ele parava, e voltava a trabalhar, trabalhava mais não sei quanto tempo, e isso era assim. Aí ela me disse assim: eu sou filha do Lino, sobrinha da Janete, eu sou neta do seu, fugiu agora, irmão Zael, Gustavo, né? Sou neta do Gustavo. Eu falei assim: e seu pai como é que está? Ah, meu pai, ele está hoje com uns probleminhas de saúde, ele está com mal de Parkinson. E eu falei: mas qual a idade dele? 70. Eu falei assim: mas ele está bem, ele bebia. Ah, papai parou de beber tem uns 20 anos, ele se converteu, ele tinha criação na igreja, não lembro se ele foi batizado antes, mas toda a família na igreja. Meu pai nunca mais bebeu, ele se converteu, é um cristão. Irmãos, eu me lembrei, hoje a filha é cristã, filha do Lino, netos no cristianismo. Eu me lembrei, uma família que sempre semeou o bem, era uma família de bem, família pobre, de luta do interior, mas uma família de bem. Às vezes você semeia, você não vai ver a colheita da semeadura, mas gente sua verá, outras gerações verão. E curioso também o seguinte, por isso a sabedoria da gente nunca deixar de fazer o bem, não esperar retorno, com a consciência de que faz mais bem a gente, porque a gente recebe o bem de gente que a gente nem conhece. Você recebe o bem de gente que você nem imagina, que não é parente seu, não é pai, não é mãe, não é nada, mas ao promover o bem, aquilo se espalha. Então, a gente nunca deve se cansar de fazer o bem, nunca. A gente precisa ter um cuidado com 2 exageros. Um é o exagero de ser passado como bobo, isso é outra questão, você precisa avaliar, quando quer você fazer o bem, ou quando alguém quer fazer você de bobo, isso é outra coisa. Todo dia acorda um bobo e um sabido, até meio-dia eles se encontram, então isso é outra coisa, esse é um exagero. Mas o outro exagero é a gente achar que a gente também é bobo porque está fazendo bem. Não é, não é. Você deve muito bem discernir, e principalmente nas relações que envolvem situações que têm caráter de negócio, você ter os cuidados, eu já citei várias vezes aqui, isso tem me dado algum trabalho, mas eu não dou 1 centavo a ninguém que me pede dinheiro na rua, nem R$1, e às vezes eu tenho que gastar mais, porque a pessoa diz: eu quero tomar um café, me dá R$1, R$1 dá para tomar um cafezinho, então não vai matar a fome, mas eu não dou, porque a maioria vai fumar e beber, e às vezes tem que me dar trabalho. Você está querendo tomar um café mesmo? Eu estou com fome, e aí eu tenho que procurar uma padaria. Eu não estou dizendo isso aqui para dar exemplo a vocês, não, eu sei que aqui muita gente faz isso aí, mas tem me dado um trabalho, porque antigamente eu pegava R$1 e dava, e eu fui descobrir então que eles usam para o que quiser, não é para aquilo, e aí eu estou de certa forma contribuindo. A gente precisa ter a certeza de que fazer o bem, nunca se cansar, não vai ser prejuízo para nós, a gente não vai ser
chamar de bobo. Um extremo é a pessoa querer fazer a gente de bobo. O outro é a gente achar que a gente está sendo bobo. Não, não é. Nunca fazer o bem será uma atitude de gente que perdeu o sentido, não. Faça sempre o bem, sempre o bem, sempre o bem. Um homem pregava todo dia numa praça. Todo dia ele pregava. E ele convidava as pessoas ao arrependimento, para largar a bebida, o vício. E ele fazia aquilo há muito tempo. Um dia uma pessoa chegou para ele e disse assim: olha, o senhor não se cansa de fazer isso? O senhor faz isso aqui há muitos anos, eu acompanho, eu moro ali. E olha, as pessoas continuam bebendo, as pessoas continuam fumando, as pessoas continuam fazendo mal. O senhor tem que parar com isso. Não está tendo nenhum efeito. Ele disse assim: se eu parar, eles me mudaram. Se eles não querem mudar, eles não podem me mudar. Eu vou continuar fazendo este bem. Quando ele deixa de fazer o bem, o mal nos mudou. Quando ele deixa de fazer o bem, quem gosta do que não é bom, mudou a gente. Então vale a pena fazer o bem. Vale a pena. A gente vai se parecer mais com Cristo, mais com Deus, quando a gente fizer o bem. Fique em pé. Dê um abraço na pessoa do seu lado e diga para ela: vamos fazer cada dia mais o bem. E saia daqui com esta decisão. Não importa. Eu sei que às vezes a gente é tentado a: poxa, eu estou fazendo isso tanto tempo, ninguém me dá valor. Não, você está semeando, a colheita virá. Tudo que a gente semear, a gente vai colher, tudo. Vamos celebrar o Senhor com este hino. Vamos cantar esse louvor ao Senhor. E assumamos o compromisso de fazer sempre o bem. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Ainda em pé. Vitória, vem aqui, por favor. Venha, pode vir com ela, Joilma. Venha também, pastor Cledivaldo, por favor, vem aqui. Ele está neste culto, estava desde o início, eu esqueci de citar. Mas ele convidaria para ele orar, e ele vai orar agora no final. Pastor Cledivaldo é pastor da primeira igreja batista do Vinhateiro, fazendo lá, irmãos, um trabalho extraordinário. Estão fazendo um templo, praticamente a nave já está pronta, uma obra muito abençoada. Pode chegar aqui. E ele é um amigo, um colega muito estimado. Ele está de férias, último domingo, né? Último domingo, quarta, já está na igreja. Ele veio aqui neste culto, é uma alegria recebê-lo. Sexta-feira, ensaio do coro. Aqui, sexta-feira, ensaio do coro, a Raquel está lembrando. Tá bem, irmãos? Preparando para o musical de Páscoa. Então vamos orar ao Pastor, Senhor. Só um minutinho. O ensaio do coro é toda quinta, mas essas 2 sextas, a gente vai precisar ensaiar na sexta, porque na quinta tem outras atividades. Ok. Então, essas 2 sextas vão ser ensaio do coro. As próximas vão ser quinta-feira, ok? Então vamos pedir aquela bênção para a Vitória, juntos aqui, essa menina tão linda, tão abençoada, carinhosa, e a gente vai estender a mão, pedir aquela bênção, e depois o pastor Cledivaldo ore. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você é muito preciosa, Vitória, para Deus e para nós, sabia? Então, olha, você cresça, uma menina, depois uma adolescente, uma jovem, uma mulher cristã, tá certo? Sempre no caminho do Senhor. Deus te abençoe. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome. O privilégio é grande estarmos na Tua casa para poder estudar a Tua palavra, para poder bendizer o Teu nome, para ouvir uma mensagem que vem de encontro aos nossos corações. Dá um coração igual ao Teu, um coração disposto, Senhor Deus, a amar sem reservas, ó Pai, a fazer o bem a todos, ó Pai, sem esperar recompensa. Ajuda-nos a cada dia a sermos mais parecidos contigo, Senhor Deus. Continue a abençoar a Tua igreja, o Teu povo reunido neste lugar, a vida do pastor Neemias, Senhor Deus, o anjo da Tua igreja, que Tu abençoe e o use a cada instante, ó Pai. Também pela vida da Vitória, por mais uma vitória, Senhor Deus, concedida a esta menina, a esta família, que Tu abençoe a cada dia, como Teu servo disse, crescendo no conhecimento da Tua palavra, se desenvolvendo fisicamente,
e sendo uma menina, uma jovem, uma mulher nos teus caminhos, ó Pai. Muito obrigado por esta tão grande oportunidade. Nos abençoe durante o decorrer de mais este dia, nos ajudando a vivê-lo segundo a tua vontade. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, ore em silêncio, eu estou ali fora cumprimentando todos vocês.